E aí o médico falou, olha, você tem um tumor. Eu, nossa, um tumor, que legal. No episódio de hoje, recebemos uma mulher incrível que enfrentou um câncer agressivo, metástase nos pulmões e a amputação de um braço. E a resposta dela para tudo isso... Eu vou poder dormir? Eu vou poder ter 24 horas de descanso, sem dor? Eu vou poder não sentir dor? Vai. Eu vou dormir uma noite inteira de sono? Vai. Eu vou poder comer e não sentir ânsia, porque além da quimioterapia tem esse braço pesando em cima do meu estômago? Sim. Então ótimo. Quando é a cirurgia? Sensacional. Aí eles ficaram todos assim, olhando pra mim. Ela transformou o luto em arte. Professora, dançarina, coreógrafa de dança do ventre e uma sereia que encontrou a liberdade no fundo d'água. Uma mulher que usa a própria vida como tela. Prepare-se para uma conversa inesquecível sobre poesia na rotina, auto-amor e a verdadeira coragem. Estamos falando de Zete Nájila. Nájila, Olá. sua força e determinação nos mostra que quando acreditamos em nós mesmas, não existe barreira. Sim. E você transforma desafios em arte. Ai, barra coragem, barra vamos arriscar. E que quando acreditamos em um sonho e foca, não tem como dar errado. E você é um exemplo, você é uma inspiração para todas nós, né? Na dança do ventre. E a gente vai falar um pouco mais aí dessa trajetória. Eu conheci a Izete, o nome dela é Nájila, o nome artístico da dança do ventre. Eu a conheci no mundo da dança do ventre. Quando eu a vi, eu não percebi que ela não tinha um braço. Porque ela é tão presente, tão intensa, esse sorriso absurdo. E depois que eu notei que ela não tinha o braço e eu já estudava a linguagem corporal, eu já tinha um cuidado com a neurociência e eu queria entender como ela fazia para dançar, para estar no eixo, no equilíbrio, na postura. E ela foi acometida com câncer agressivo aos 15 anos, osteosarcoma, que geralmente é acometido por jovens, adolescentes e jovens adultos. O primeiro órgão, depois do osso, são os pulmões. Você pode contar um pouco dessa trajetória, como começou? Posso. E seja muito bem-vindo! Olá, sou Izete Nájila. Eu vou fazer a minha descrição, tá? Caso tenha algum baixa visão ou deficiente visual total. Sou pele parda, careca, olhos grandes, maquiada, boca vermelha, amputado de membro superior esquerdo, cheia de tatuagens, uso óculos com armação begezinha, uso brinco de penas e tô de blusa bege da minha cor. Uma blusa cor da pele da minha cor. Vamos lá. Descobri o meu osteosarcoma com 15 anos e na transição 15 e 16 anos eu iniciei o tratamento, né? Foi bem agressivo o tumor e o tratamento. Eu descobri em meados de junho, o incômodo veio bem antes, né? Na época eu trabalhava, então quando eu segurava no ônibus em cima, eu sentia tontura, falta de ar, sensação de desmaio, e aquilo não era normal. Só que não foi a questão, não procurou um médico, né? Eu procurei, fui em hospitais públicos e disseram que era tendinite, que era dor muscular, dava remedinho, volta para casa, vai ficar tudo bem. E minha mãe, sendo funcionária pública, ela falou: olha, a última opção vai ser procurar o Hospital do Servidor Público. Foi quando, depois de alguns meses, né, perambulando pelos hospitais, nas emergências, era só dor muscular. Aí fui no hospital público, que é do lado do hospital onde eu me tratei, na Vergueiro.
do lado do AC Camargo. E o médico ortopedista, ele, quando eu entrei na sala dele, levantei a manga da blusa, ele só olhou o inchaço, ele falou, já sei o que que é. Vai para a sala de gesso, só passar uma faixa e deixar imobilizado. Eu fiquei nessa posição com o braço, só a mão de fora. A faixa eu usava como uma blusa, porque só ficava a mão de fora e eu toda coberta. E para minha surpresa, né, como vinha de uma família muito humilde, que não tinha convênio médico, ficava doente, ia na farmácia, tomava remedinho, receita caseira. Então, para minha surpresa, eu não sabia o que que era um tumor. O médico falou: "Você tem um tumor". Eu comecei a pular na sala dele de alegria e ele ficou olhando pra minha cara. Não entendi. Você achou que tumor era uma coisa mais tranquila? Eu fiquei feliz porque ele descobriu o que que Porque sabia o que era. é, porque eu tinha ido em vários Resolveu, lugares. Já tinha ido em vários lugares. É tendinite, tendinite, tendinite. É. Eu falei: "Que tendinite é essa?". Aí quando eu me dei conta, eu falei pra minha mãe, eu falei: "Olha, tá inchando demais o meu ombro, isso não é tendinite". Aí eu fui junto com a minha irmã, nem tava nem com a minha mãe, tava com a minha irmã. E aí o médico falou: "Olha, você tem um tumor". Eu: "Nossa, um tumor, que legal". Não tinha nem. O médico olhando pra minha cara, ele tipo: "Oh, meu Deus, que inocência". Inocência. Mas essa inocência eu acho que me ajudou muito também. Ajudou demais não saber. E ele falou: "Olha, não é nada simples para resolver. É uma coisa séria". Eu falei: "Tudo bem, o senhor sabe o que que é. Para mim isso já é um alívio". Então eu fiquei aliviada em saber que eu tinha um câncer. Oi? Então, eu acho que desde o início, essa minha gratidão por ter descoberto, eu acho que essa seria a palavra. Hoje as pessoas me julgam porque eu falo do câncer com amor e não falo com ódio. Como as pessoas costumam dizer, aquela doença maldita, eu não gosto nem de falar o nome, eu falo. Então, quando eu descobri, foi assim, ele falou: "Vou imobilizar seu braço porque é uma doença que pode espalhar pelo corpo". E até então eu falei: "Tudo bem, então você vai ficar aí com a mão para fora, eu vou te encaminhar para o hospital na Rua de Baixo, que é o AC Camargo, referência no Brasil, e você tenta conseguir uma vaga". Então demorei um pouco mais de um mês para conseguir essa vaga. E ir lá, com a mão, só a mão para fora, até conseguir a vaga. Aí consegui. Então, para entrar, para começar tudo, foi no finalzinho de julho, começo de agosto. Então, o meu prontuário, o início dele tá no mês de agosto, no começo de agosto. E aí eu já estava completando meus 16 anos, né? Então, foi a transição ali do 15 para os 16. E quando eu comecei toda a triagem no hospital, foi aí que eu vi que, né, o negócio não era fácil de se resolver. E quando eles tiraram a faixa, comecei a fazer todos os exames. Quando eles tiraram a faixa, meu braço já estava atrofiado, não esticava, a mão inchada e desconforto. Aí a dor veio de um grau assim de não me deixar dormir, né? E o braço sem poder movimentar, era aquele peso em cima do meu estômago. Aí vieram todos os desconfortos. E tem uma parte da história que você não conhece, fazendo os exames para descobrir o grau, no nível que estava o câncer, eu descobri que eu estava grávida de 3 semanas. Acho que essa parte da história que eu te contei. Não, mas mesmo. Que danada. E eu tinha um namorado na época, estava noiva até, jovem, uma jovem. E quando começou, antes de começar a quimioterapia, tem que fazer todos os exames, enfim, biópsia, tudo isso demora muito, né? E aí os médicos chamaram a minha mãe e falaram, né? Olha, se a gente deixar a gestação acontecer, ela não sobrevive. Se fizermos a curetagem, ela sobrevive. O que que a senhora quer? Aí ela: "Quero a minha filha viva". Claro. Então, assim, foi pedido permissão para o juiz, o hospital preparou toda a papelada para Sim. pedir autorização para fazer a curetagem. Então, estava bem no início, 3, 4 semanas. Fui e fiz a curetagem antes de começar a quimioterapia, porque eles falaram que a gestação ia acelerar muito, né, as células tumorais. E então foi assim, um turbilhão de coisas, de acontecimentos, sempre. Aí em agosto eu comecei o tratamento dos exames e tudo, fiz a curetagem. Em setembro comecei a quimioterapia e em outubro teve a amputação. Tudo muito rápido.
Porque no princípio eles disseram, o Então foram tumor... 2 meses de químio e depois amputação? Mais ou menos isso? Eu comecei a quimio em setembro, a amputação foi em outubro, Outubro. porque todos os dias eles passavam para medir o tumor. Aí começou a quimio. Uhum. Aí eles mediam todos os dias, só que tava aumentando em vez de diminuir. E era úmero. Era o úmero. Então o Cabeça do ombro tava úmero. bem grande. E no início eles disseram, vamos tirar a parte que tá com tumor, colocar uma prótese, vida normal, né? Mas quando eles viram o estágio que tava, não dava para fazer muita coisa. E as dores intensificando, 24 horas de dor, 24 horas de dor, 24 horas de dor, deitada de um lado só, era uma época de calor, outubro, setembro, outubro, foi um ano bem quente, em 1993. Foi um verão antecipado, tava muito calor, e eu ficava deitada de um lado só. Aí meu corpo ficou todo machucado de um lado, porque do lado esquerdo eu não conseguia virar, era dor, era o braço, eu ficava de barriga para cima, pesava aqui, eu virava de lado. E desse lado eu não conseguia, era uma coisa insuportável. E aí essa médica, ela é minha amiga até hoje, virou minha madrinha de casamento, Que linda! é um amor de pessoa. E ela ficou responsável em dar a notícia, né, da amputação. E ela chegou, ela era muito, era, não é, muito fofa, muito delicada para falar, sabe? E ela com o jeitinho dela, assim, ela sofrendo por dentro para dar a notícia, porque ela via que eu estava otimista. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Querida. Ficou tudo bem. Ficou, tá ótimo. Tá ótimo. Mas ela não É, esperava, né? Então, de tudo que já estava acontecendo, ainda mais uma perda, a amputação. Mas quando ela deu a notícia, no momento, óbvio, né? Sou um ser humano. No momento eu chorei. Aí à noite vieram vários médicos, psiquiatra, psicólogo, ortopedistas, um monte conversar comigo. Perguntando se eu estava bem, se eu queria fazer, se eu queria conversar com alguém. Falei, não, não quero conversar com ninguém, eu só tenho perguntas para fazer para vocês. E eles podem falar, quais são as perguntas? Falei, eu vou poder dormir? Eu vou poder ter 24 horas de descanso, sem dor? Eu vou poder não sentir dor? Vai. Eu vou dormir uma noite inteira de sono? Vai. Eu vou poder comer e não sentir ânsia, porque além da quimioterapia tem esse braço pesando em cima do meu estômago? Sim. Falei, então ótimo. Quando é a cirurgia? sensacional. Aí eles ficaram todos assim, olhando pra mim. A psiquiatra, a psicóloga, você quer conversar? Eu falei, não, eu só quero que tire essa dor de mim. Vai tirar? Se vai tirar, tá tudo bem. Aí eles, no dia seguinte, levaram um termo de responsabilidade para os meus pais assinarem sobre amputação. Os meus pais estavam lá, assinaram. E logo marcaram a cirurgia. Foi coisa assim, rápida. E aí a cirurgia eu tentava acalmar os meus pais. Eu tentava acalmar meu pai e minha mãe, desesperados, desesperados. E eu falava, calma, vai ficar tudo bem. É só o braço que vai tirar, vai ficar tudo bem. Que genial. É só um braço. Tá tirando o que tá me incomodando. Vai ficar tudo bem. E eles lá desesperados. Não, por que não? Por que não? Por que não? Aí falaram que ia tirar o braço, ia fazer enxerto, porque não ia dar pra costurar. Não precisou de nada disso. Deram Entendi. conta aqui de puxar a pele e costurar. E foi uma cirurgia de umas 4 horas e meia de cirurgia, por aí. E no dia seguinte, eu só queria, assim, minha curiosidade era me olhar no espelho. Eu preciso me ver, né? E falaram da dor fantasma, que ia ficar por muito tempo. Não é muito tempo, fica pela vida toda, porque o meu cérebro nasceu com um braço, então ele manda comando a vida toda. Ontem mesmo, era tanta coceira que eu falei pra minha mãe, eu vou fazer um buraco e enfiar a mão pra colocar lá dentro. Olha. Tanta coceira que eu tava ontem. No ombro, que não tem. E não foi uma amputação simples, né? Amputar o braço, amputou ombro, amputou com uma amputação completa. E eu queria me olhar no espelho no dia seguinte, quando me autorizaram a levantar, levantei e caí, porque eu senti a ausência do peso. Aí eu fui caindo pro lado, eu levantei e fiz assim, ó. Fui Olha, o despencando. equilíbrio. Aí eu me segurei, eu falei, nossa. Aí minha mãe, não, você tá tonta. Eu falei, não, tô tonta, meu corpo tá diferente. Aí eu toda torta, porque eu tava costurada, eu com medo de arrumar a postura, de esticar o pescoço, de virar, achando que os pontos iam arrebentar. Nunca tinha levado um ponto na minha vida. Eu não sabia. Eu não sabia como me comportar.
Mas eu fui pra frente do espelho, eu fiquei me olhando, eu falei, nossa, eu fiquei toda torta. Falei, mãe, eu fiquei toda torta. Mas foi muito engraçado. Tiveram os momentos muito cruéis, mas tiveram os momentos muito engraçados. E eu ria com aquilo, eu falei, nossa, eu tô muito estranha, cara, sem braço, muito estranha. Eu me achei muito estranha, mas eu me Uhum, divertia com aquilo. Isso que é uhum, mais estranho, né, para alguns. Mas, enfim. E eu me divertia com aquilo. E aí, depois que passou a cirurgia, continuou as quimioterapias, né? Novembro, dezembro. Aí a mesma médica, ela voltou, falou: "Olha, a gente tem outra coisa para te falar". Eu falei: "O quê? Vai tirar mais o quê?". Ela falou: "Não, é que o seu câncer é muito agressivo e deixa, metástase". Eu: "O que que é isso?". Ele passa para outro órgão. Eu falei: "Ah". Ela falou: "Tá no seu pulmão, a gente vai operar o seu pulmão". Eu falei: "Tá". E também não sabia nada como é que era, eu falei: "Vamos lá, né, mais uma". Aí operou primeiro o pulmão esquerdo. O o pós-cirúrgico do pulmão é bem dolorido. hum, Acho que de todas as cirurgias que eu fiz, eu acho que foi a mais dolorida, porque opera, tem que ficar na UTI, até conseguir respirar sozinha. Aí de novo eu via meus pais indo lá, eu entubada, acordada, e meu pai e minha mãe chorando, e eu tipo, cara, vocês estão na UTI, não precisa chorar tanto não. Aí eu com aquele aparelho no dedo, aí eu batia na grade assim, do leito assim, eu batia na grade, eles, quer falar o quê? Quer falar o quê? Eles olhavam pra minha mão, eu fazia assim, tipo, tá tudo bem. Eu tô querida. entubada, mas tá tudo bem. E eu batia, batia, até que eles olharam na minha mão e eu fazendo sinal de positivo. Eu falei, olha, tá tudo bem. Aí minha mãe, olha lá, ela tá com ele, tá aí, toda cheia de aparelho, tá falando que tá tudo bem, não tá tudo bem. Desespero de paz, né? Super entendia. É. Aí eu fiquei no dia que eu operei, passei a noite, aí no dia seguinte tiraram o tubo, fiz alguns exercícios com fisioterapeuta, de sopro, vários aparelhos para me liberarem para ir pro quarto. Aí fui pro quarto com um dreno grosso, que era o que incomodava, causava muita dor. E para qualquer movimento doía, porque é um dreno Uhum. muito, muito grande. E para tirar o dreno, eu não tive filho, mas acredito que seja a dor de um parto, Ah, porque ele só fala, respira fundo e puxa aquilo ali, tá, o vai o dreno, vai a alma, depois ela volta, vai tudo, vai e volta. Mas depois passa a agonia. E aí eu fui para casa e eu ficava preocupada, assim, dá muita tosse por conta do tubo. Eu ficava com medo de tossir, porque a cirurgia do pulmão, nas costas, é só um corte sem ponto, né? A pele é aquela pele colada que eu digo. é. É aquela pele coladinha. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, pronto, se eu Ah, fizer força para alguma coisa, já era. Então começava a me abre. dar vontade de tossir. E eu ficava Igual gato. Igual gato. igual gato, colocando bola de pelo para fora. E eu Cara. ficava naquela agonia de fazer força, com medo. Aí eu falava pra médica, ela, imagina, não tem nada a ver, tá tudo bem, pode tossir, pode ficar à vontade, não vai acontecer nada. Aí quando eu voltei a dormir do lado esquerdo, eu falei, nossa senhora, me sentindo no paraíso, podendo Querida. dormir do lado esquerdo, sem dor. Nájila, eu vejo você tão intensa, tão presente. Você tinha essa vontade de viver plenamente antes do câncer e depois do câncer? Tinha, É mesmo? tinha, não é à toa que essa coisa minha de ser risonha já foi motivo de bronca na escola, né? Minha mãe era chamada e minha mãe trabalhava. Era a tia da merenda na escola que eu estudava. No dia da reunião, ela falava assim: Eu não gosto de ir na sua reunião. Eu chego lá, a professora fala: Olha, tira nota boa, faz tudo, mas essa menina não para de rir um minuto. Ela Ah, não para de falar, é só risadinha, 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 risadinha. Alguns colegas me apelidaram de risadinha, porque era muita risada. Então, assim, sempre fui assim, a risonha, a louca. Ainda bem. E o sensacional. câncer, eu acho que só fez aumentar isso. É a partir do momento que a gente começa a melhorar, que a gente vai pausando o tratamento, vai tendo alta, vai tendo a vida de volta, né, a rotina de volta,
eu acho que só fez aflorar mais ainda a vontade. E tem uma poesia na rotina. Eu vejo uma poesia na rotina. Sim, cada dia são novas oportunidades. É isso. Então você É. sabe que, não sabe como vai ser, mas sabe que vai ter muita coisa. E hoje é a nossa versão mais jovem. Sim, Hoje é a nossa versão mais jovem. A gente tem que fazer valer a pena sim. agora. E como que foi depois? Aí você saiu do hospital. Me deram alta. Olha, amputei o braço em outubro, em fevereiro, o pulmão esquerdo. Em maio, meados de maio, junho, deram a minha suposta alta do tratamento. Mas foram bem categóricos, disseram que pela agressividade do tumor, poderia se manifestar em 3 anos, né? Pode voltar à sua vida normal, fazendo aqui os acompanhamentos semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral, vai aumentando. E voltei a estudar, voltei minha rotina. E com 1 ano e meio voltou a metástase no pulmão direito. Aí foi todo o processo de novo, de cirurgia, quimioterapia. Aí já estava fortalecida, já estava preparada, já sabia o que ia acontecer, sofri menos, né? Mesmo com a notícia de câncer voltou. Mas a cabeça, já sei como é, já sei o que vai acontecer, já estou fortalecida. Então, assim, já era já tinha feito meu mestrado. No quesito, eu já tinha feito farmácia, porque eu já sabia todos os medicamentos. Já sabia os exames. Então, já sabia tudo já. Eu aprendi muito. Muitas coisas que eu sei hoje é incrível. E eu vejo alguma coisa e eu deduzo e a pessoa vai, nossa, você tinha razão. Qual é a sua experiência, né? De ter ficado doente. A gente aprende muito. É, em Nossa, loco, é. aprende demais, é muito louco. É. Então, e foi assim. Aí voltei, fiz tudo de novo depois de 1 ano e meio, cirurgia dolorosa de novo, quimioterapia. Aí deram alta novamente. Aí eles só deram. Eu fazia os controles, né? Começou tudo de novo, quinzenal, mensal, trimestral, semestral. Aí depois passou para 1 ano, passou para 2. Aí depois da pandemia deram alta definitiva. Você já está no grupo de curados, tá tudo bem, não precisa mais fazer os seus exames de rotina, só os exames fora daqui, o anual ginecológico, e é isso. E foi assim. E onde que a dança do ventre entrou na sua vida? Nós nos Olha, conhecemos na dança do nos ventre. conhecemos na dança do Foi ventre. A dança do sensacional. ventre entrou 16 anos depois de amputada, Tá. longos 16 anos. Porém, eu tinha já muita paixão, né, pela dança do ventre. A primeira apresentação que eu vi, eu era pequena, na década de 80, na escola, festa da primavera. Uma menina dançou com figurino azul, uma sapatilha dourada. Eu lembro o detalhe, a música eu lembro, e eu fiquei olhando aquilo, achei encantador. Então, desde ali já a sementinha foi plantada quando eu era criança. E 16 anos depois de amputada, eu comecei a dança. E antes disso, eu tive uma amiga no trabalho que ela fazia aulas. E na hora do almoço a gente brincava muito. Ela, ai, vamos dançar? Ainda tem muito tempo, vamos dançar? Aí a gente fechava a porta e ficava lá as doidas dançando. Aí ela ficava, ai, amiga, vai dar certo, procura um lugar para fazer aula, você leva jeito, amiga, faz. E eu não ia, né? E ela sempre fazia as apresentações, ai, vai lá me ver. E eu tinha um ex-parceiro que ele falava assim, ai, faz aula ainda, você tem que ir lá pagar para assistir. Eu falei, ué, ela vai dar show, tem que pagar. E aí eu falava que queria fazer, mas eu não via legal, quer fazer? Vamos lá. Daí quando você não ouve, né? Não vem empolgação, aí você dá aquela murchadinha. Aí eu deixei assim no começo, mas depois que eu conheci meu atual marido, ele a conheceu também, ela foi nosso cupido, ela foi madrinha de casamento. Que graça. As pessoas entram na nossa vida de uma forma tão especial, eu adoro. E aí ela falou, bom, agora você já tá com outra pessoa, agora você vai fazer. Aí eu só comentei, né, com o Jeff, eu falei, amor,
A Pri falou pra eu fazer dança do ventre. Ele disse, você não faz por quê? Eu falei, nossa, sabe aquela mudança? Você não faz por quê? Vamos, procura. Eu falei, sério, aí eu marquei numa escola, uma aula experimental, chegando no serviço lá toda socialzinha, terninho, saltinho. Ele, não, vamos, eu vou com você. Ele foi comigo, ficou lá na recepção esperando. E quando eu fazia a aula, aí eu saí, um monte de mulherada, ele assim, mortinho, me esperando. Eu falei, o que que eu tô fazendo você passar? Ele, não, tudo bem. Que bonitinho. Até que apareceu a oportunidade de eu fazer perto de casa, né? Num céu, aulas gratuitas, achei o máximo. Sensacional. Uhum. E fui. Era uma lista bem concorrida. Aí uma amiga minha que estava fazendo, ela falou, vem, tem vaga, aparece lá. Aí fui, comecei, tô até hoje, 15 anos dançando. 15 anos. 15 anos na dança. Nós temos mais ou menos a mesma idade. Eu tenho 51, você é mais jovem que eu, e a gente estava numa linha de selo, uma época. Sim. E para você participar dessa casa, tinha todo um padrão. Eu nunca concorri porque eu sou contra regras. Nada contra a maré, né? Sou sereia fora do aquário. E você também, porque você foi. Fui contra as regras dos padrões. E foi um evento muito especial, porque na época estava começando a falar da inclusão, a gente debateu sobre isso, porque a inclusão é obrigação a gente ser respeitado, independente de qualquer questão, mas lá as regras eram um pouco mais rígidas. Sim. E você passou com um Passei. público altíssimo. Sim. Passei. Eu acho que minha função na dança, além de gostar muito da dança e apresentar o meu trabalho, é desmistificar muita coisa quanto a regras, padrões, Isso aí. corpos, né? Eu não vou falar, é porque eu vim para mostrar a inclusão, não. Inclusão não pode ser moda. Inclusão tem que ser uma regra importante, tem que ser um dever de cada um, né? O dever do cidadão é respeitar. Em vez de usar a palavra inclusão, eu acho que tem que respeitar qualquer pessoa diferente. Eu não vou falar qualquer pessoa que não se encaixe no padrão, não existe padrão. Cada um. Qual é o cada padrão? um. Que Qual é o padrão? padrão? Não existe padrão. Então, assim, precisa normalizar diferenças. Não pensar, cota, inclusão, tem que pensar, não tem que pensar, tem que se normalizar. Né? É igual acessibilidade. É muita, assim, muita coisa ainda está falha no sistema sobre acessibilidade. Então, eu vejo os meus amigos cadeirantes, todos os outros PCDs que têm muito mais dificuldade do que eu, não terem acessibilidade. Muitos não saem de casa por isso. A gente não vê deficiente na rua porque não sai de casa. Sim, não tem espaço. Não tem lugar, não tem lugar preparado. Não são todos os lugares que estão preparados. E qualquer lugar, um parque, um show, qualquer lugar, não tem esse preparo. Sabe, Nájila, isso para mim é um desafio, porque eu coloco hashtag inclusão nos meus posts. E aí, e você sabe que o Didi Mermaid trabalha com diversidade. Eu tenho meninas que eu esgoto a urina pela cicatriz umbilical. Então, eu estava com uma menina esses dias, de 15 anos, a gente foi pegar o metrô, tinha que pegar o elevador, não funcionava. Eu tinha que esgotar a urina dela, não tinha onde. Eu falei, mas o elevador tá quebrado? Porque o pessoal que tem alguma questão invisível, tem isso também. Sim. Aí usa muito, aí quebra. Eu falei, mas esse elevador é justamente para isso. Então é tudo mais desafiador. E aí, quando você levanta essa questão, eu tô perturbando, tá? É pra perturbar. Que eu falo, gente, temos que falar. Porque tem gente que não entende. Sim. Porque tem gente que vai pegar o elevador que tá com preguiça de subir a escada. É isso que eu quero dizer. Então a gente tem que falar. Às vezes o pessoal diz, mas é obrigação, mas a pessoa não alcança. Tem gente que não alcança.
Quando eu falo do Didi Mermaid, empreendedorismo, que a gente começou o trabalho com crianças e mulheres com tumores de CA ginecológico, a pessoa nem sabe que existe isso. Muita gente não sabe. Não sabe. E aí eu vou sensibilizando. É obrigação, não é? A pessoa às vezes não sabe mesmo. Sim. É uma questão muito desafiadora. E como foi para você na dança do ventre? Porque nós usamos véus, nós usamos snooze, tocamos instrumentos, pandeiro. Como você dança e como você dá aula? Como é isso? Eu quero fazer uma aula com você. Olha, eu vou te dizer, quando eu fui convidada a dar aula, foi a coisa mais desafiadora que eu entrei na dança, assim, para mim e por mim, né? Nem Sim, imaginei que seria, minha dança seria para os outros também, sim, que eu ia partilhar tanto da minha dança. Então, quando começou, a minha professora, ela me deixava bem à vontade, né? Ela não, você senta agora que vai ter aula de véu. Não, ela ia dar aula de véu, ela olhava para mim, Zete, vê o que que você consegue fazer aí, tá? Prende aí o seu véu, se vira aí. O movimento é esse. Genial. O que que você consegue fazer disso aqui? O que que vai sair aí? O movimento é isso aqui. E aí, vai sair o quê? Aí eu Sensacional. ficava e prendia na alça do top, prendia na cintura. Eu falava, o que que eu vou fazer com esse negócio aqui? Eu fui me virando, né? Me adaptando. E quando eu comecei a dar aulas, eu pensei, vou ter que ensinar todos os acessórios. O que que eu vou fazer? Aí a minha professora, eu saí do céu, fui convidada a dar aula numa escola na Zona Sul, e a minha professora falou: quando tiver aula de véu, você me chama, você fala o que que elas precisam fazer e o que que você me ensina para elas verem. Falei, tá. Só que eu fiquei pensando, eu falei, não é toda aula que você vai estar disponível para mim. Na minha aula, você está dando aula, então você vai parar a sua aula para me auxiliar, isso não é certo. Então eu não queria parar a vida de ninguém, eu Sim. precisava seguir. E aí eu comecei a treinar em casa Que demais. com meu bailarino, com meu marido. Que demais. E ele ficava, o quê? Falei, pega esse véu. Braço direito isso, braço esquerdo aquilo. Braço direito, braço esquerdo, braço esquerdo, braço direito. Gira, vai pra frente, vai pra trás. Sobe, desce. Aí ele com aquela cara, eu, deu bom. Eu notava. Ensinar para as alunas desse jeito. Pega os estudos. Aí meu gato na época ficava assim, olhava pra mim, olhava pra ele. Olhava pra mim. Tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Meus pais são loucos. E aí eu pego os snooges, vai lá, as duas, direita, esquerda, direita, as duas, ó, entra no ritmo que eu estou falando aqui, vai. Tô fazendo a descrição do ritmo, bora. Bate o snooze do jeito que eu estou falando. E ele via, eu falei, ótimo, deu bom. E assim foi, com todos os acessórios. Amor, vem aqui, vê se dá bom isso aqui. O quê, anjo? Eu falei, tenta fazer assim, ó, pra ver se dá bom. Ele, você não quer que eu bate quadril, que eu bato quadril, não, né? Não, não precisa, só quero suas duas mãos. Eu só preciso das suas duas mãos, nada mais. E começou a dar super certo. Então, quando eu chegava na aula, eu já tinha minha audiodescrição pronta para mostrar para elas o Genial. movimento. Então, a minha aula às vezes eu falo pro meu marido, eu me canso muito. Tem aula que eu acabo que eu tô assim, falo, nossa, como eu tô cansada de tanto falar. É. Não é nem do movimento, é É. a audiodescrição. Então, é movimentar, É. mostrar para elas, né, com a descrição, para elas transformarem o movimento, para eu visualizar. Então, eu visualizo, elas não. Aí, quando elas conseguem fazer, eu falo, é isso. É isso que eu quero. Entenderam? É esse o Genial. movimento. E aí elas vão fluindo, vai fluindo. Vai no flow, vai no fluindo. flow, Ontem mesmo eu tinha duas alunas que eu estava dando uns movimentos com o véu. E eu, faz isso, faz isso, faz isso, e no final elas conseguiram. Fizeram uma sequência fofinha. Eu falei, ai, que orgulho. Aí eu fico toda boba. A gente fica mesmo. A gente fica toda boba. Eu amo também. E snooze é a mesma coisa. Mando o baterinho no chão primeiro, fico fazendo com o pé, toco o derbaque, pego meu derbaque, toco, fazendo o dom, o tai, minha mão fica assim, dou conta. Então, para todos os acessórios, tudo eu mostro. Eu mostro,
falo o que precisa ser feito, espada, bastão, jarro, pandeiro, tudo. E de onde vem tanta criatividade? Em que momento você tem mais criatividade? Onde que você mais cria? Que momento é? No banho. No banho, é No sereia. banho, ou às É. vezes, Banho é. Pra mim do também. nada à noite eu acordo, penso em alguma coisa, não sei se eu tô Uhum. sonhando com dança, se o que que tá acontecendo, Uhum. né? Durante o sono, mas às vezes eu acordo e falo, não preciso fazer isso amanhã. Bom, vai dar bom. Aí volto a Aham. dormir. E no banho, tipo assim, você tá lá, Nossa, no um banho movimentinho. é muito interessante. As alunas perguntam, às vezes eu passo alguma coisa mais complexa. Elas, pelo amor de Deus, onde você tirou isso? Eu falo do banho. É, Aí teve olha. uma que falou, para de tomar banho antes de ir pra aula. É o meu momento, eu tô ali raspando minha É. careca. Eu fico lá, lâmina vai, lâmina volta. E fico lá, e vai fluindo. E eu vou raspando a cabeça e dançando. E dá Caramba. certo. O banho também pra mim é muito importante. É É legal. onde eu limpa e eu crio. É É, muito é legal. muito legal. Enxergar através da água, né? Sim, é bem interessante. E a pandemia, como foi a pandemia pra A pandemia você? foi devastador barra libertador. É, ao mesmo tempo que foi ruim fechar por tantos meses, É. a gente a ponto de quase perder, né, o espaço. As aulas online foi um caos, né? Era a minha internet que ficava ruim, era a É. internet das alunas. Então, assim, era todo mundo usando, né, a internet. É. Então, chegou uma hora que panicou, eu acho. É. E a gente não conseguia. Tinha um dia que eu ficava péssima, ficava lá no sofá jogada, sei lá se deu uma crise de ansiedade, de um Uhum. medo de só ver tragédia, só ouvir tragédia, não poder Uhum. sair, não poder abraçar, não poder fazer nada do que a gente gosta de fazer. Foi, foi muito ruim, desafiador. Então foram meses assim de incertezas, né? Essa foi a verdade. Essa palavra eu acho. Muitos meses de incerteza. E quando voltou, todo mundo na ansiedade de voltar, mas não voltou a mesma coisa, porque tinha que colocar quadrado no chão. Ninguém podia chegar perto de ninguém. Tinha que ficar com a máscara. Ela tomava banho de álcool para entrar, para sair. Tocava em qualquer coisa, álcool. Isso, é álcool. Não Foi. pode encostar, não pode falar, não pode isso. Reduzir o número de alunos, porque não podia ter uma sala cheia. É. Então, assim, quando nós reabrimos, muitos perguntaram: ai, qual foi a sensação? Tinha uma escada para subir. Qual foi a sensação de subir a escada? Falei, de tristeza. De tristeza em saber que eu estou voltando, mas não vou poder ser eu, não vou poder fazer o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Uhum. Vai ser tudo limitado, tudo podado. Então, foi muito incômodo dar aula com máscara, ficar suando, me sentindo sufocada. E É, você continuou na mesma escola? não. E aí, depois disso, eu falei pro marido, falei, olha, sabe quando eu entrava no lugar, parecia que tinha morrido pessoas naquele lugar. Tava, tava fúnebre demais. Falei pra ele, falei, olha, a gente precisa dar um jeito de sair daqui. E a gente já tinha planos, né, de sair, mas aquela coisa, vamos ver depois, agora não vai dar, vamos ver depois. Eu falei pra ele, a hora é agora. Mas não tem como. Eu falei, vamos dar um jeito. Não passamos pela pior parte até chegar a vacina, não foi a pior parte? Então agora a gente vai dar um jeito de melhorar. E conseguimos, com a ajuda de pessoas, a gente conseguiu ir para um lugar maior. Ampliamos, éramos uma sala e uma recepção, fomos para 2 salas e uma recepção, onde estamos até hoje, já está pequeno de novo. Ai, que bom. Está pequeno de novo, as alunas, ai, pro, isso aqui está muito apertado. Eu falei, gente, apertada era outra. E também o que que a pandemia trouxe de bom? Nós trabalhávamos domingo, aos domingos, era domingo a domingo trabalhando. Por 7 anos ficamos assim. Então a pandemia veio e falou assim, galera, vocês precisam ter vida social, vocês precisam Olha. trabalhar menos, né? Vamos tirar as turmas de domingo e não ficar sábado até às 18, sábado só até umas 14, 15. Uhum. E ajudou nisso também, porque remanejamos as turmas todas para a semana, porque final de semana nós, professoras, todo mundo em casa. Uhum. Internet, todo mundo usando. Era horrível. Sábado e Uhum. domingo era o caos dar aula em casa. E aí tiramos o domingo
Então, fomos para o espaço novo, sem trabalhar aos domingos, fechando mais cedo aos sábados. E foi ruim, mas conseguimos tirar proveito, como eu sempre digo, de toda É, coisa ruim na nossa vida, a gente precisa sugar para ver o que está trazendo de bom, o que eu estou aprendendo com isso aqui que vai melhorar na minha vida. A gente precisa saber transformar, é. né? Filtrar, transmutar as energias. E a gente conseguiu melhorar. Mesmo com a situação caos do jeito que estava, a gente conseguiu uma mudança para melhor. É precisa de coragem, né, Nájila? Tudo na vida é coragem. E terminei de escrever um livro que se chama A Coragem de Aprender a Perder Bem. Ninguém ensina a gente a ganhar. Não, Só a perder. Ninguém ensina a gente a perder. só ganhar. Só ensina a gente a ganhar. E é da condição humana perdermos. Você perdeu um braço, mas eu quero linkar essa conversa porque você virou sereia. Quero saber como foi essa experiência de ser sereia. Olha que Olha isso. linda! Ai, meu Deus. Porque uma mulher sem braço e sereias não têm pernas. Pois é. Eu Quero fui saber uma, como foi isso para eu você. fui Eu uma tenho sereia bem muito. diferente. Linda, lindíssima, olha. Fui uma sereia bem diferente, eu diria. Olha, essa cauda que você me prestou, inclusive, Hum. que eu precisava. Eu falo que essa cauda foi um. Essa cauda me tirou do casulo. É a cauda que prende, é a cauda que esconde. Me libertou, não me prendeu, ela me soltou. Me soltou para as profundezas. Ela Quero me saber. ela me soltou para uma Uau. profundidade que eu nunca na minha vida imaginei que eu chegaria. Uma profundidade boa, Hum. profundidade de coragem, de superação. Aqui sim eu usaria essa palavra superação. Por quê? Eu sempre tive muito medo. Oh, que Que fofinho. linda, meu. Eu Como sempre foi feliz essa fotógrafa, não? sim, A modelo ajuda muito, mas a fotógrafa foi de uma sensibilidade foi. absurda. E eu tinha muito medo de água, né? Piscina, mar, rio, cachoeira, qualquer água. Eu tinha muito receio. E todas as minhas fotos que eu tenho na água, ou eu estou segurando em algo ou em alguém. Eu sozinha, só pode, a não ser que esteja uma água paradinha assim, né? Aham. Baixinha, aí eu tô. Mas o marido deve ter várias cicatrizes no pescoço, porque eu entrava para agarrar o pescoço dele, para me segurar em qualquer situação, no mar, qualquer água que eu entrava, eu agarrava o pescoço dele. E eu fiz esse ensaio porque eu tinha prometido para mim que entraria na natação. Então eu falei, esse ensaio vai me impulsionar, vai me levar para a água de alguma maneira. Então eu falei, o primeiro passo vai ser um ensaio. E já estava tudo na minha cabeça, já, tudo pronto. Já estava tudo pronto na minha cabeça. E quando eu cheguei lá com a cauda, ela falou bem assim: Nossa, eu já fiz muitos ensaios de sereia, mas com cauda é a primeira vez. Falei: Pois bem, Sensacional. menina, eu quero que seja assim, o mais real possível, o mais verdadeiro possível, porque é o que eu quero que aconteça, né? Que eu Uhum. esteja aí nessa água com essa tranquilidade e não com desespero. É. E eu fiz essa foto e 2 semanas depois eu fui me inscrever na aula de natação. Fui pra academia. Socorro Deus. Primeira e segunda e terceira e quarta e quinta e sexta e sétima semanas, Jeff nadando de um lado da raia e eu no outro, ele só ouvia meus gritos. Você quer que eu morra? Você tá ficando louco? Não me solta, professor, pelo amor de Deus. É Ele só mesmo? levantava a cabeça, olhava e falava, tá tudo bem? Eu falava, nada, eu tô odiando isso aqui. Ah, você detestou no início? Queria Claro, no é. primeiro dia eu saí chorando, eu saí tremendo, eu entrei no carro, eu tava assim, ó. Ele: "Que foi, anjo?" Eu falei: "Amor, eu não quero mais, eu não consigo nadar, isso me sufoca". Ah. Ele: "Calma, esse foi só o primeiro dia". Eu falei: "Enfia a cabeça na água, você tá ficando louco". Eu enfiei a cabeça na água, você tá ficando louco. Calma, você vai conseguir. Ele já era menino do Rio, né?
menino da Bahia, lá do Rio. Ah, Então ele querido, já. é. Ele não tinha técnica, mas sabia, sabia É, se brincar. vira, é. Então ele falou: quero começar para aprender técnica, os nados que eu não sei o nome, para aprender Sim. tudo. Então, para ele, estava lá na raia dele, lá do intermediário, e eu lá no baby class, morrendo de medo. E dei trabalho pro professor. Ele ficava assim me olhando, sabe? Acho que ele pensava: meu, de onde ela saiu? O que ela tá fazendo aqui? Por que ela veio? Como que você, porque você começa a nadar, você não ia para você não ia parar na raia lá do campo? Eu Então, fico imaginando menina, isso. então, assim, quando eu comecei a dança para arrumar minha postura, trabalhar o meu eixo, meu Uhum, uhum. equilíbrio, na água eu tive, parece assim, que eu tive que começar do zero. Ah, é claro, Na claro. água eu me É, senti começando do zero, que ainda tem é. esse agravante de não ter o controle do corpo, né? Não, e é outro Além do meio, medo, né? eu não tinha o controle do meu corpo na água. Controlar essa coisa que onde não tem um braço vai virando, então pensar na minha postura, na minha contração e tudo que a gente pensa na dança, né? Postura, isso, aquilo, só que ali, sem ar, né? Pensar em tudo isso sem ar. É, O não. professor, o professor falava assim: Zete, você dança, é fácil. Eu falava: professor, pelo amor de Deus, eu danço, eu respiro. Enquanto eu tô dançando, fazendo tudo que você tá pedindo, eu respiro, meu filho. Aqui eu tô sem respirar, ou uma coisa ou outra. Ou O eu meu- respiro, os meus pés estão no chão, né? ou eu faço. Ele falou: é igual pegar uma coreografia. Ele falava, ele ria. É igual pegar uma coreografia. Que coreografia louca é essa sua, de como respirar? Minhas alunas todas respiram. Então, assim, ele foi de uma paciência, Ah, de um acolhimento, que até hoje eu falo. Às vezes eu ponho meus vídeos, eu já mudei de academia, mas eu posto meus vídeos, eu sempre marco ele. Eu falo sem esquecer do meu primeiro mestre, porque que ele foi graça. fundamental. A calmaria dele, o acolhimento dele, o carinho dele, a sensibilidade em estudar como que eu faria tal coisa, sabe? E ele ficar ali estudando como que ele ia fazer eu perder aquele medo, como que eu ia me virar na água, ele entrar na água, ficar segurando a minha mão, literalmente, segurou minha mão por meses. E arranhei a barriga dele por meses também, com essa unha delicada. Ele me soltava, eu grudava nele. Calma, Zé. Sua mulher vai te bater, você vai chegar lá todo arranhado. Pode falar que fui eu. Pode falar que fui eu medrosa, que ficou te arranhando pra tentar te segurar. Porque foi um trabalho para ele também, um desafio para Foi, ele, um foi. aprendizado para ele. Muito. E ele falou, nossa, eu fico assistindo uns vídeos para ver, né, como que a gente vai fazer. Então, assim, a braçada, por exemplo, para eu começar a dar as primeiras braçadas, as pessoas com dois braços segura na prancha com a mão, faz a braçada, É. segura na prancha e dá uma braçada. E eu, o que que eu faço, né? Ele ficava, ó, vamos tentar assim. Vamos tentar com isso, vamos tentar com aquilo, Olha, vamos tentar, vamos tentar. Ele ficava no vamos tentar todas as formas. E eu sensacional. ia, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. E quando os primeiros dias que eu comecei a ficar sozinha, que ele não precisou entrar na água, ele estava lá sequinho do lado de fora, eu fazendo tipo meia piscina só, flutuando só. Aí ele ficava lá Ah, fora assim olhando, aí eu levantava, aí eu falava pra ele, tá todo orgulhoso, é, né? Tá orgulho. aí, ó, tá aí sequinho e eu aqui, ainda tô me matando aqui, mas tô sozinha. Ele, não, é isso, eu queria te ver sozinha. Então, assim, eu acho que foi muito gratificante pra ele, até onde eu fiquei um ano lá. Então, tudo que eu consegui fazer, eu acho que ele vendo a minha evolução, Ah, e eu posto os vídeos hoje, ele fala, nossa, é tão bom ver você, continua se é, arriscando, continua é. tentando, continua evoluindo. Então, assim, é muito legal. Então, essa minha coisa da água, tá, eu não vou falar, ai, já estou 100% segura, Não. não. Ainda tenho, né, um medinho, mas não tenho desespero. Então, eu tive a coragem de encarar. E você nada quantas vezes por semana? 5. De segunda a sexta, todos os dias, 7 da manhã, pontualmente, estou lá, eu e o marido. Até nessa friaca aí que tava todos os dias? Sempre. Ah, piscina aquecida, mó gostoso. Ah, mas é friozinho, hein? É friozinho, Olha, mas na hora que você entra, é você um fala, ai, que desafio. delícia. É. Não, eu não paro por isso. Todo dia acordo 5h15 da manhã, É, bora tomar café e bora pra academia. é Então, isso. a gente faz 5 vezes na semana natação e 3 vezes musculação. Sai da piscina e vai malhar. É. E olha só, esse medo da água foi. Será que foi depois que você perdeu o braço? Não, já Ah, tinha antes já. então é mais desafiador ainda. Sim. Porque deve ter até. Porque sem um membro é um.
É um desafio maior, né? É. Sem um braço. E assim, os professores que estão comigo hoje, eles falam, né? Eles me deixam bem à vontade para eu fazer do meu jeito. E eu falo, eu já sou uma senhora, meia idade, quase uma cinquentona. Então, assim, Paralimpíada já deu, não dá mais, eu não tenho mais idade. Não precisa deixar o meu nado perfeito. Eu só quero aprender a me virar na água. Se eu cair em qualquer lugar, falar, ufa, eu sei. É só isso que eu quero. Então, assim, eles me ensinam a nadar do peito, tenta, né? Me ensinar a nadar do peito. Se sai a perna, não sai o braço. Se sai o braço, não sai a perna. Tô funcionando assim, mais ou menos. Mas quando sai os dois, sai do meu jeito. Genial. Tem que vir com a mão assim, fazer bonitinho assim. Aí ele fica me mostrando, ele faz na água com o braço só, fala, ai, que fofo, pro. Aí eu vou tentar fazer isso aqui, sai isso aqui, e tá tudo bem. Eu falei pra ele, tá tudo bem, eu tô Tá conseguindo, conseguindo, do é meu isso. jeito. Eu estou conseguindo. Então, assim, é um É um processo que eu estou processo. adorando passar. Eu não esperava me ver assim. E logo depois dessa foto, eu comecei a natação. E logo depois que eu comecei a natação, eu fiz a tatuagem de cauda aqui atrás. É assim, quando eu vejo imagens de baleia, quando ela dá aquele mergulho e fica balançando a cauda, É. eu acho aquilo mexe comigo de um jeito, É, sempre mexeu. também. Desde pequena, quando eu vejo aquela imagem de uma baleia que É, entrou e fez assim com a cauda, aquilo para mim é uma coisa é, magnífica. Eu não sei, me passa uma paz, é, tranquilidade, liberdade, enfim, calmaria, é. te transmite calma também. E aí eu usei a cauda, comecei a fazer natação, fiz a tatuagem de cauda, e hoje eu já atravesso uma piscina no submerso, em apneia. E achando, né? Sensacional. Aí o médico que me operou os pulmões, eu mandei, achei ele no Instagram, mandei uma mensagem para ele. Falei, oi, doutor Jefferson, tô fazendo natação. Ele, opa, que legal. Eu falei, então tá tudo bem. Mas você mandou a foto de sereia? Não, não Manda foto. mandei. Agora, meu próximo ensaio vai ser debaixo da água com a Didi Mermaid, Ah! minha convidada. Ai, que Vamos loucura. fazer. E foi assim, está sendo assim, Que transformador. Eu acho que a genial. natação, o meu marido falou, ele falou ano passado, que ele esperou 20 anos. Ele falou, eu esperei 20 anos para te ver na água, sozinha. Querido, 20 anos, eu achei que eu nunca ia ver isso na minha vida. querido. Ele falou, esperei 20 anos e consegui. Ele falou, consegui te ver sozinha na água. Aí nós começamos o ano passado, em fevereiro. Em novembro, fomos pra praia, eu e ele. Aí ele falou, vamos pra água. Aí eu meio assim, né? Falei, ai, amor, primeira vez, depois da natação, é a primeira vez, contato com o mar. Ele falou, vamos lá, vamos só brincar um pouquinho. Você já sabe pelo menos boiar, vai. Afogar você não vai. Como você mesma diz, começou a afogar, vira de costas, É, tenta. é. Aí ele falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí entrei, fui entrando. Ele falou, ó, vamos depois de onde quebra as ondas, para você ficar mais Uhum. confortável. Eu falei, tá bom. Aí fui. Aí chegamos, ele falou, tá vendo? Tá dando pé, estamos com o pé aqui, tá tudo bem. Aí eu fiquei sozinha, aí ele ficou assim olhando. Aí ele falou, dá um mergulhinho assim, ó, só abaixa a cabeça para Uhum. sentir. Eu falei, não, eu tenho medo. Ele falou, vai, você sabe o que que tem que fazer. Dá um mergulhinho, eu tô aqui. Se você não voltar, eu te pego. Aí eu fui, dei, aí ele começou a gritar, eu comecei a gritar, o povo na praia olhando assim, os dois, uhul, o povo do lado olhando Adoro. assim, o povo do lado olhando, eu e ele, bate aqui, abração, beijou. E o povo olhando, tipo, nossa, estão comemorando alguma coisa assim, estamos. Consegui afundar ali, voltar sozinha. É, tem gente que nem na água entra, Então, sereia. eu É, sei, é um desafio. eu sei como é. Já teve épocas, eu e ele na praia, no Nordeste, aquele mar maravilhoso, ele o dia inteiro na água e eu o dia inteiro na areia. Fiquei lá na areia, o dia Mas inteiro. você colocar o pezinho assim na água até Não, sim, o. sim, ia. Assim, no Nordeste, que é aquela água, aquelas praias, piscinas, Ai, né? Eu maravilhosa. entrava, que a Aham. maré não sobe, você É, vai com a água no é. joelho até anda uns 2 quilômetros com água no joelho, ia de boa. Uhum. Mas numa praia por aqui um pouco mais agitada, eu só entrava se ele entrasse comigo. Sim. Teve uma vez que ele entrou. Vamos, vamos. Entrando. Eu ainda tinha muito medo. Aí tô lá agarrada nele. Aí tava um calor, um calor, um calor. Eu de chapéu e tudo. Ele falou, amor, deixa eu só molhar minha cabeça. Tá muito quente. Tá ardendo.
Aí eu olhei pra ele, eu falei, não, amor, eu já vou voltar. Ele, não, espera aí só um pouquinho. Aí ele afundou, a onda veio, eu balancei, mas eu gritei, me leva de volta pra areia, Oh, me leva de volta pra areia, você mentiu pra mim, você falou que não ia me soltar, você me soltou, você tá ficando louco, me põe na areia de volta. Ele teve que me levar, é, porque eu não ia sozinha, eu não voltava sozinha. é. Aí ele me levava, porque assim, ó, na praia, é desse lado, é desse. Tem um lado que eu tenho, que a onda vem embaixo, eu tenho mais firmeza. E se eu Ah, tô ao contrário, eu ainda sinto que o mar aham, me vence, sabe? Me aham, derruba fácil. Então aham. tem um lado que eu tenho mais força. Então tem isso também que eu Tem, preciso trabalhar. trabalhar. Nossa, mas é um avanço absurdo, Sim, né? muito, Mas percebe que tudo é começar sim, e dar e persistência. sim. E é, eu não sei, Nájila, se você concorda comigo sobre superação. Porque o pessoal, você superou isso? Eu não sei se a gente supera tudo, a gente vai flexibilizando couraças. Olha, eu tive uma couraça aqui, agora estou trabalhando aqui, e a gente vai indo. E você foi flexibilizando e está indo no seu alto amor, no seu autocuidado. Você está se respeitando. Sim, sempre. Sempre com Sempre com respeito. respeito, sem exageros. É. Então eu acho que isso também protege a gente, né? Desse Lógico, pouquinho do medo aí. A gente claro, precisa ter coragem. tem que ter medo Mas precisa também. ter medo também. A gente É, precisa ter felicidade, mas precisa ter é, a tristeza é. também. Então, a gente precisa sempre E dos viver dois. isso, porque a gente também tá Sentir isso. numa linha de essa psicologia positiva tóxica, você tem que estar Não, bem o tempo. tem que estar Não, sempre pera, bem. vamos sentir o que está Sim, acontecendo. tem que estar sempre bem. Não. A Então, gente assim, faz o necessário para ficar, a mas. gente quer ficar, É, mas a gente tem que ter consciência de que tem o não estar bem e que tá tudo bem. Só que tem pessoas que acham que cheguei na fase adulta, tem que estar tudo bem todos os dias. Não. não, Né, eu gosto de ficar, olha as redes sociais, postam um monte de frase que eu acho bonita. é, É bonita. E é, alguém pode ler aquilo e achar é, interessante, passar adiante e melhorar o dia de alguém com é aquilo. isso aí, é. Então, não porque, ai, tá sempre tudo bem comigo. Não. Eu Hum, sorrio muito, mas eu choro também. E a gente cansa, né? Pô, tem dia que a É, gente tá exausta, né? sim. Exausta. Aí vem a menopausa, que mexe com os ah, nossos ânimos. Os Um hormônios. dia é muito sorriso, no outro dia é muita unha na jugular de alguém, e o outro É. dia é só ver o gato bocejando. Ai, que gato não, bocejou, meu Deus do céu, que coisa mais perfeita. Mulheres, é isso, não tem escapatória. Viu? E essa arte que ficou uma coisa, né, menina? É um beija-flor, Um uma beija-flor com rosa, flores. Vou mostrar até aqui. flores. Muita Linda, dá flor. pra ver. Essa aqui eu fiz em homenagem à minha mãe. Ah, é? E minha mãe, e cobriu a minha cicatriz, né, da amputação. Não, não aparece nada a cicatriz. Não, Não. tá bem aqui, ó. Não, não aparece. A minha mãe, ela gosta muito de beija-flor e ela Ah, compra ração e faz o suquinho lá deles. ah, E eles vão e ela fica conversando. E quando ela não põe, ela tira todo dia à noite, porque tem uns morcegos que rondam e gostam ah. de beber tudo. Eles bebem muito rápido. Malandrinhos. É. E eu vi uma veterinária falando que não podia deixar à noite porque o morcego pode prejudicar o bico do beija-flor. Aí a minha mãe tira todo dia à noite. Aí teve um dia desses, nós tomando café no nosso baixo horário, 5h30, 5h45 da manhã, a porta aberta, o beija-flor entrou, vru, 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 vru. Aí ela fica assim, meu filho, a vovó já vai colocar o seu suquinho, Oh, peraí. Ela, tá vendo? Ele veio me chamar. Aí quando eu pensei, eu ia graça. fazer essa minha iguana, eu ia fazer a iguana aqui, né, o corpo de corpo inteiro. Mas aí depois eu pensei, eu falei, ah, não, vou fazer o beija-flor. Aí fica Não, como ficou homenagem à minha mãe demais. também. E é muito fofo. É Lindo. uma ave muito. Ele é muito bailarino, né? Ele Então, é. ele é muito bailarino. E a leveza dele me É. encanta. A delicadeza, ele é delicado. E aí eu E é fiz. bravo, né? É um bicho Bravo. bravo. Os outros passarinhos vêm para beber, ele sai batendo em todo mundo. Ele Às é vezes a gente bravo, ele é fica lá no. valente. Às vezes a gente fica lá no quintal, assim, só observando. Ele chega e bate nos outros, a gente fica, não é pra bater, deixa pra todo mundo É. tomar. Você sabe que eu tenho uma amiga que se chama Cris. Cris, beijo. Ela é especializada em beija-flor. Vou te apresentar. Sério? Ela é Ai, que maravilhosa. legal. Ela é veterinária, ela faz um trabalho lindo com animais silvestres e ela Legal. adora beija-flor. Então,
E aí eu fiz o beija-flor. Aqui eu fiz a flor de lótus. Eu não terminei porque foi a parte que doeu Ah, demais, né? nossa, A flor de lótus que é cultivada às vezes no lodo, na sujeira, na na lama. lama. Isso representa a minha família, Uhum, que nós viemos de uma favela, né? uhum. Moramos 8 anos num barraco de madeira, na beira de um córrego. Então, é um simbolismo de força por ter tanta beleza em cima do lodo, É. né? E que você não precisa ser a sujeira estando na sujeira. Que Então, isso lindo. simboliza demais É. a minha família, porque nós saímos desse lodo com muita dignidade, né? Com muito trabalho, com muito suor. Eu tenho orgulho em falar. Fui Sensacional. favelada, morei no barraco de madeira, porque hoje as comunidades são prédios de 3, 4 andares, né? A minha comunidade era barraco de madeira. Tudo remenda, né? Pedaço aqui, um pedaço ali, a sacola tapando os buracos, Uhum. muitos bichos, enfim. Então, essa aqui representa a minha família. Os bichos são o leão, representa meu signo. Aqui embaixo tem uma sapatilha e o 5, 6, 7, 8 da nossa contagem para começar coreografias. A Você faz sapatilha assim, gente? 5, 6, 7, 8. Tô cansada de falar. As sapatilhas do balé, que eu faço balé também, que eu amo, é uma arte que eu admiro É muito, o linda. que me ajuda muito também em postura, É, né? Em melhorar a minha dança do ventre, o balé melhora muito. é muito. Meus bichos, minhas gatas, meu gato falecido, iguana falecida, esse eu tinha feito no comecinho. Aí eu fiz uma aqui atrás, penas de pavão no formato de borboleta, em homenagem ao meu pai, que ele amava pena de pavão. Ele tinha um Olha, vaso cheio de pena de pavão. olha. E aí eu falei, quero fazer uma tatuagem. Aí fiz essa borboleta com penas de pavão, em homenagem ao meu pai, em homenagem à minha mãe, em homenagem aos meus bichos, em homenagem à dança. Família. Tem eu nas minhas duas panturrilhas, próprio, dose dupla, amor próprio ao quadrado. Eu, eu. Quem tá na sua panturrilha? Eu, e na outra, eu também. Ah, por quê? Porque eu me amo. Mas você não vai enjoar? Não, eu já vou enjoar de mim quando? Nunca, só quando eu morrer. Nem quando eu morrer, eu acho. Tenho eu e eu. E Na você lombar sabe eu que a tenho. panturrilha é o segundo coração, né? Sim. É o segundo Não, coração, é o eu sou músculo que. eu. Olha como eu sou 3 corações, Eu olha. Um sou. aqui. Putz, é Exato. muito coração, é É muito muito amor. coração, é muito amor, exatamente. E tenho na lombar, eu tenho uma clave de sol e uma partitura. Que é a música que não sai de mim, que eu amo. É, E tem que ter um música radinho demais. ligado o tempo todo. Nós somos bem auditivas, né? Bem Sim. musicais, né? Você deve ser bastante. Sim. Eu fico imaginando criança quando te vê. Como que Ai, deve ser é uma isso, né? A delícia. É uma delícia para mim. curiosidade. É uma delícia para mim, porque as mães morrem de vergonha. Porque o grito é sempre o mesmo. Mãe, olha uma mulher sem braço, com cabelo de homem. Ah, olha Homem, isso. cabelo curto, né? Ah, eles associam, Associa cara. o homem, cabelo curto, homem careca. É, Não, não mulher careca, né? é. E eu começo a rir, logo de cara, eu já começo a Sensacional. rir. Ou tem uns que ficam cutucando, mãe, 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 sabe aquela coisa, mãe, 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 e a mãe tá assim, me viu e tá disfarçando, filho, Disfarçando. olha lá o passarinho, mãe, a mulher sem braço, filho, aí eu olho e falo, oi, tudo bem? Sim, a mulher é sem braço, meu amor, quer vir ver? Quer vir aqui perto? Quer pôr a mão? Aí tem umas que vêm, põe a mão, eu falo, gostou? Ah, Eu não tenho um braço, mas eu tenho um quadro, olha o que que eu fiz, um passarinho, eu fiz flores, o sensacional. que que você achou? E elas esquecem do não tem braço. Elas olham, teve uma que passou a mão e falou: Tia, que coisa linda o seu passarinho. Eu falei: Você gostou? Eu amei. Falei: Que bom. Aí eu sempre pergunto: Olha, eu não tenho braço, mas eu virei um quadro e eu fiz uma pintura. O que que você achou? Aí ele ficou com aquela carinha, eles, pá, Ai, que genial. bonita. Aí tem os que ficam assustados, assim, ó. Ela faz assim com a cabeça. Mas tem os que falam, eu acho um barato. A ingenuidade, a curiosidade da criança, por onde nós perdemos Sim, isso? Esse. É uma curiosidade. Claro, eu acho que tem gente que não deve gostar, não sei. sim, eu acho Mas que tem. assim. A, 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 a-
Nem sei, eu não sei a palavra adequada da criança. Espontaneidade. Ingenuidade. A espontaneidade. Eu acho que é essa palavra. É Espontâneo. Olha espontâneo. lá a tatuagem dela e ela não tem um braço. Sim, Que coragem! Sim. Ela fez uma obra de arte. sim. Aí os adultos É, já espontaneidade. olham, querem perguntar, não perguntam, olham de novo, né? Antes eu me incomodava com olhares. Eu ficava sem graça. Eu me incomodava É. porque eu não sabia lidar. Eu ficava muito sem graça. Mas eu comecei a aprender, porque no começo, quando eu conheci o meu marido, eu não usava decote. Eu tinha um pouco de vergonha de usar decote. Então, Uhum. eu usava uma espuma, um ombro. Ah, tá. Eu Uma usava um ombreira, tipo uma ombro, ombreira. um ombro de espuma aqui, passava um velcro aqui, então eu não usava decote. Era um decotinho V, onde não aparecia meu velcro da prótese, uma golinha canoa assim, mais fechadinha, enfim. Sempre de manguinha, sempre coberta, não mostrava. E aí, quando eu entrei na dança, ele falou, então, né? E aí? Você vai dançar? Você vai pôr um figurino? Como? Aí os 2 primeiros figurinos eu mandei fazer um cropped de um ombro só para Ah. cobrir a bendita da prótese. E aí ele falou para mim, ele falou, amor, e não era uma prótese barata, eu fazia na CD, era caro e quebrava com muita facilidade. Era uma espuma aqui embaixo de um outro material que eu não sei qual é, sempre trincava, quebrava e era caro. Aí teve um dia que ele chegou e ele falou, já pensou em usar uma tomara que caia? Eu falei, não. Aí na praia eu ficava, né? À vontade. Mas quando eu saía, já colocava uma camiseta, alguma coisa. Aí eu ficava, "Ai, cadê meu ombro? Cadê meu ombro? Cadê meu ombro? Pega meu ombro." Aham. Aquele apego doido. Porque eu Apego. achava que o ombro me deixava com uma postura correta. Uhum. E quando eu tirava o ombro, parecia que eu tava assim, torta. Uhum. Aí ele falou, ó, dá não. Você tem que tirar isso aí. Não tem que esconder nada. Porque quando as pessoas olham, vê coberto, fica mais curiosa É. do que quando está descoberto, olha ali, ó, beleza, não tem. É. Agora, quando tá com uma blusa e fica olhando, vê o volume do velcro aqui, será o que que tem embaixo? Tem um buraco? O que que tem? Né? É. E aí ele falou, Aí ele foi comigo. Vamos comprar uma tomara que caia, vamos no shopping andar. Ai, meu Deus do céu, socorro, Deus. Aí fomos, eu andando no shopping, eu falei, amor, tô com a impressão que eu tô pelada. Tô sentindo o vento batendo aqui. Ele tem uma alma feminina, né? Ele tem uma delicadeza, né? Um Tem. cuidado. Que coisa. Aí eu Que falei, lindos amor, tá todo mundo vocês. me olhando. Ele falou, não está. Eu quero que você preste atenção exatamente nisso, nesses olhares. As pessoas só baixem o olho e pronto, está tudo bem. Eles não fixam o olhar, querendo saber o que que tem debaixo da blusa. Você É. está mostrando. É. E aí eu fui percebendo exatamente isso, que as pessoas olham, tá, não tem o braço. X. É. Aí hoje olha, porque tem muita informação de cores, né? Aí fica tentando ver, o que que é? Ah, uma tatuagem, que legal. Ela virou o jogo É. aí. É. Aí a gente consegue mudar, porque assim, no começo era um olhar de piedade, agora é um olhar de caramba, É. da hora, hein? É a mina. É sereia, Você soube usar, hein? Você soube usar essa perda, hein? Então muda os olhares É. mudam muito, Que genial. muito. É virar, né? É um gatilho aí que virou. uma Aí história. depois disso, só foi decote. Só Não, foi e que ficou decote. lindo, né? Só foi Ficou decote, lindo. decote, decote, Sensacional. decote. E como que você faz pra pagar a unha? Você paga Pago meia. meia? Pago meia. Tem lugares que eu pago meia, tem lugares que eu não pago pra entrar. Tem que usar e abusar dos meus direitos, ué. Claro. Ué. Já que eu faço parte das estatísticas, vamos, né, usar e abusar. Pago meia. Antes eu fazia, né? Eu pintava minha unha em casa, eu mesma pintava perfeitamente, que as pessoas achavam que eu fazia fora, mas era eu que fazia. Pintava com a boca, limpava. Tem até um Você tá vídeo. falando sério? Isso eu não Sério? sabia. Fazia. Teve até um vídeo meu que viralizou eu fazendo isso, Não vi esse. cantando, pintando, pondo algodão no palito, tirando borrão, Com a com a boca? boca, de boa. Eu fazia muito. Aí depois que veio essa era unha gel, É. aí eu Linda. comecei a fazer. E pago meia. Curiosidade do povo, pago meia. Já me cobraram inteira? Já me cobraram inteira. Mas a pessoa ficou sem graça e no dia seguinte quis me devolver metade. Uau. Ainda bem.
É isso, tranquilo. A maioria dos lugares, eu já chego, não, é meia. Então tá, É. muito bom. E você tá dirigindo, me falaram? Estou dirigindo, estou habilitada há 3 anos, 3, 4, 5, 2 anos. Vai para 3, eu acho. Estou dirigindo. Também algo que eu achei que não fosse fazer. O Jeff sempre falava: você não quer aprender a dirigir? Você tem que aprender a dirigir. Ai, amor, não, você já dirige tão bem, deixa pra você. E, e aí eu falei, não, vamos lá para mais um ato de coragem. Eu vejo minhas amigas sem braços dirigindo, eu falei, não, peraí, gente. Minhas colegas sem os dois dirigem, vamos lá, por que eu não vou dirigir? Vamos passar pela experiência. E fiz, na verdade eu fiz autoescola escondidinho, só o Jeff sabia. Eu não falei pra minha mãe, nem pra minhas irmãs, nem pra ninguém. Só quando eu peguei a carta, estava dirigindo. Aí eu coloquei minha mãe no carro, falei, vamos dar a volta no quarteirão. Eu sentei no volante, ela começou a gritar. Eu falei, não, mãe, só quero te mostrar. Só. Aí a adaptação do meu carro é só um pomo com comandos, que é o meu volante. Eu não mexi em nenhum comando do carro, só precisa ser um carro adaptado. Então, nós tínhamos o manual, trocamos por um automático, só precisa ser um carro automático, aliás. Então, carro automático, eu vou numa empresa que eles colocam um pomo no volante, e esse pomo é removível. É um controle remoto que eu seguro assim, e dali eu dirijo, dou buzina, dou seta, tudo aqui no meu dedão. Um controle remoto mesmo, não preciso tirar a mão do volante para nada. Só se for para dar ré, dou a ré. Caso contrário, tá tudo aqui. Limpador de para-brisa, farol, baixo, alto, buzina, setas, tudo aqui na minha mão. Porque a seta do carro é lado esquerdo. Então, eu não posso tirar a mão do volante para dar seta. Então, eu tenho todos os comandos no meu pomo. E quando eu tiro o pomo, ele funciona como um controle com infravermelho. Eu usei, eu tiro, e o carro continua funcionando normalmente. Não altera nada no funcionamento do carro. Então, o Jeff usa o carro normal, eu entro, ponho meu pomo, coloco no peito assim, para travar, e dirijo normalmente. A minha vontade hoje é ser parada pela polícia. Porque no passado eu já fui parada 2 vezes, eu nem dirigia. No passado eu fui parada 2 vezes, que me confundiram com um homem. Fui parada 2 vezes, eu tava num passageiro, fui parada, aí falou, sai os dois com a mão na cabeça. Era o meu ex-namorado. Aí ele falava, ô, meu, é minha namorada que tá aí. Sai os dois com a mão na cabeça. Aí eu saí assim, seu guarda, o que que eu fiz? Pelo amor de Deus, eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu tava com a jaqueta, minhas jaquetas eu ponho um alfinete na manga pra não ficar a manga balançando. O que que você tá escondendo a mão? Moço, eu não estou escondendo a mão. O que que você tá escondendo? Se fosse hoje, que já teria tirado, né? Porque hoje tá todo mundo muito intolerante, com certeza já teria tirado em mim. O que que você tá escondendo, seu guarda? Eu não estou escondendo, é a manga da blusa. Tira a mão do bolso, mostra sua mão, seu guarda, eu não tenho mão. Eu tô mandando tirar a mão. Aí eu tive que levantar a blusa e falar, moço, eu não tenho mão. Não tem nem braço, cara. Eu falei, eu não tenho mão escondendo nada, eu não tenho braço. Nossa, ele ficou rubro. Eu acho que ele até hoje deve contar essa história pra família dele ou para os amigos dele, porque ele não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, moço, tô falando, eu tô gritando, eu não tenho mão. Você tá mandando eu levantar o braço, tirar Como a a mão. gente não codifica, né, a informação, né? Não Não. codifica. Não. Porque tão fora. Sim, então eu já passei já por algumas blitz, mas ninguém me parou pra falar, sai do Ah, carro, não. dá documento, que aí eu ia sair Eu assim. fico imaginando, então tá, então a gente vai andar, eu vou andar com você, a gente coloca o som bem alto e a gente ainda ganha multa, né? Não, Não, poluição sonora. multa eu não quero não. Então assim, ó, as pessoas, quando eu tô no carro, lá na escola, por exemplo, às vezes eu tô indo embora e o Jeff vai ficar, ele fala, toma a chave, vai lá, pode ir. Eu falo, não, amor, eu vou andando, e é pertinho de casa. Não, vai com o carro, pode ir, guarda lá. Aí às vezes a gente coloca o carro e a gente tá bem, uma avenida bem movimentada, e às vezes o carro tá em frente a um ponto de ônibus, assim, tá sempre cheio. Aí quando eu tô indo pro carro, as pessoas ficam me acompanhando, né? Aí eu entro no carro, aí já faz, você percebe a linguagem corporal das pessoas. Aí faz tipo, ela vai entrar no carro. Ela vai dirigir, não, ela só vai entrar e fazer a horinha aí. Aí eu entro no carro, ponho o cinto, ligo, mete o som e saio. Aí as cabeças vão assim, ó, meu companheiro.
É muito legal. É muito É muito legal. Ainda não tive coragem para pegar uma rodovia, mas É. em breve eu Ah, pegarei. aos Eu acho que aos poucos. poucos. Não dirijo para muito longe também, pegar essas marginais radiais, um povo buzinando, gritando. Eu também prefiro poupar a fadiga. Mas assim, ele pegou ano passado, não, retrasado, que ele pegou dengue, então eu tive que correr com ele para o hospital. Olha aí. Então, assim, foi o meu momento de salvar vidas. Foi o meu momento. Aí ele falou: já pensou? Tá vendo? Por que que eu queria que você dirigisse? Para um momento desse, né? De uma emergência. De eu não poder, você poder fazer. Aí teve um ano passado, eu acho, também, que ele foi para Bahia com a mãe dele, resolver coisas lá da família. E aí ele ficou 7, 10 dias. Aí eu fiquei aqui com o carro. Aí eu ia para a escola, voltava, ia para o mercado com a minha mãe, voltava, fazia as coisas que ele faz, né? Então, assim, hoje em dia, assim, tem que ir para qualquer lugar dele. Então, pega a chave, vai lá, resolve enquanto estou fazendo outra coisa. É Sensacional. muito legal. Eu acho que é uma liberdade, é gostoso. Você Tem uma ficar ali. independência. É muito interessante. Eu achei muito interessante eu dirigir. Eu achei que eu não ia dirigir. E eu Que dirijo. incrível. Temos uma história muito bonitinha juntas, né? Sim. Muito gostosinha. Pra mim, sim. Conta. Eu reuni umas amigas. Era você, Mari Salvaterra. Um beijo pra Mari, que Mari, saudade uma dela. linda. Ana Paula Portes. Foi uma galera, só mulherada lá no Satori, um restaurante macrobiótico. Eu toda felizona, tinha estudado gastronomia, macrobiótica. Gente, vocês vão amar essa gastronomia. Eu acho que foi você que achou mais ou menos, né? Ninguém, todo mundo detestou. Sim, porque eu já como muito legumes, né? Então, para Pra mim, você foi mais foi tranquilo. tranquilo. Foi tranquilo. E aí, quando a gente saiu, as meninas, pelo amor de Deus, onde tem um McDonald's aqui? Todo mundo. Carne. Me leva para comer uma picanha. E eu tinha uma Todo mundo empresa era em frente, né, na tia. Praça da Liberdade. E eu falei, nossa, eu tô tão feliz que vocês vieram. Vou pegar todo mundo, uma mão na outra, e vamos cantar o Beato e Word. Meu Deus, você tá me incluída. Todo mundo com aquela cara assim. Só faltaram cantar. Festa estranha, com gente esquisita. Com comida esquisita. Não tô legal. E deu tudo errado, né, cara? Eu só não comi o nabo, gente. Eu só não comi o nabo. O resto eu comi. A abobrinha eu comi. Os outros coisos leguminosos eu comi, tá? Só não comi o nabo. Tinha uma amiga nossa que era lésbica. E no dia tinha chá de picão. Tinha chá. Tinha os legumes, tinha chá. Aquele dia foi o dia que foi divertido divertido. para alguns, trágico para outros. Mas eu saí de lá alimentada. Traumático. Mas eu saí de lá alimentada. Você não comeu nada depois, né? Saí de lá bem. Até hoje elas me xingam. Elas devem falar até hoje, né? Elas devem falar até hoje. Feliz. Quando falo de alguma coisa, de algum rolê gastronômico. Qual o rolê gastronômico mais legal que você já fez? Legal eu não diria, mas estranho. Cuidado com a Didi, hein? Cuidado com a Didi. Não convide ela para o rolê gastronômico. Ai, Nájila, amei, gratidão. Eu que agradeço. E agora, a próxima, o que vai ser? Um ensaio fotográfico de dança aquática ou de sereia? Vamos planejar isso aí? Bem interessante, hein? Será que a gente dá conta? Não, deixa eu treinar um pouco mais. Não, a gente vai aos poucos. Estou há um ano e meio só na natação. Pega leve com a senhorinha aqui. Calma, olha só. Pega leve com essa sereia aqui, tá? Eu estou só engatinhando ainda. Você já faz os seus tibum aí na apneia de horas. Eu ainda não cheguei nesse patamar. Sereia pega a espada, coloca na cabeça. Vamos pegar leve. Sensacional, vamos marcar. Ai, adorei o bate-papo, gente. Gratidão. Ficaria aqui a tarde inteira falando. Tenho certeza que vocês iam adorar também. E Raster, alegria incondicional que habita em mim, saúde, reverencia, alegria incondicional que habita em você. Estive com a Isete, nome artístico Nájila. A Nájila é uma inspiração para todas nós.
e que façamos um lindo cardume. Você nos inspire cada vez mais, viu? Que assim seja. Amem muito, Gratidão. amem sempre. Gratidão.